Boa noite. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Quero cumprimentar o secretário-geral, José Galvão Alves, primeiro secretário acadêmico Ricardo Cruz, segundo secretário Walter Zin, cumprimentar as senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Nós não temos nenhuma comunicação da secretaria, então vou abrir a palavra para a comunicação dos acadêmicos, acadêmico Omar da Rosa Santos. Microfone. Dizem, senhor presidente, que se extinguiu uma chama. No ano de 1815, na primeira turma de médicos saídos da Escola Anatômica, Médica e Cirúrgica, por Dom João VI, formou-se um cidadão chamado José Antônio Abreu Fialho. Desde então, os Abreu Fialho vêm pontificando na medicina nacional. No século XIX, um outro José Antônio Abreu Fialho, neto daquele, foi membro titular, longânime acadêmico, e o seu filho, Silvio Abreu Fialho, esteve aqui até os nossos dias, até 1977. No ano de 2017, o último dos Abreu Fialho, oftalmologistas, Tito, foi recebido nessa casa como honorário. Ele faleceu recentemente, na sábado passado, de sorte que eu gostaria de pedir uma manifestação da academia para a família enlutada. Obrigado. Acadêmico Omar da Rosa Santos, isso já foi providenciado pela direção da academia e já foi encaminhado à família. Acadêmico Ronaldo Damião. Senhor presidente, eu gostaria de dar uma notícia que nos enche de orgulho e de alegria. Hoje, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, nós realizamos uma cirurgia em um paciente de 60 anos de idade que chegou via CISREG. Nós fizemos uma nefrectomia parcial no polo superior do rim esquerdo e, no mesmo tempo, nós fizemos uma prostatectomia radical. Tudo via robótica. Talvez seja a primeira vez no Brasil que se faz uma cirurgia onde se retiram 2 tumores de órgãos diferentes via robótica. Um robô XI, plataforma XI, o mais avançado que existe no mundo, onde só tem 5 no Brasil. Esse robô foi conseguido via órgão de fomento, via FAPESG. Então, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos, nós ainda continuamos acreditando nos órgãos de fomento e ainda um assunto que foi bastante falado aqui hoje, que certamente o Marcelo ainda vai trazer mais informações a esse respeito. Muito obrigado. Acadêmico Delta Madureira. Senhor presidente, caros confrades, confreiras e amigos, eu pedi a palavra para comunicar que na segunda-feira passada tomou posse o novo diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o Dr. Marcos Freire, filho do nosso querido Evandro Freire, já falecido. Eu fiquei impressionado porque nós temos o Quinhentão, que é um auditório com 500 lugares, e as pessoas estavam em pé. A manifestação de apoio ao novo diretor do Hospital Universitário, não só na votação, na eleição, como na sua posse, todas as autoridades da universidade presentes, de forma que deu a todos nós um ambiente de otimismo muito grande em relação ao hospital. Eu quero aproveitar, hoje foi um dia de universidade pública, que com todos os problemas do hospital universitário, no último ano,
o Hospital Universitário está experimentando uma trajetória de recuperação. Nós tivemos uma intervenção da reitoria no ano passado, que trocou o diretor do Hospital Universitário. O diretor do Hospital Universitário recebeu, nesse último ano, por ser indicado pelo reitor, apoio total, com a finalidade de tentar recuperar o hospital. E o último ano, o hospital está sofrendo uma trajetória de recuperação, que agora, com a posse do doutor Marcos Freire, também muito apoiado pela diretoria e pela reitoria, que sai e que entra, nós estamos muito otimistas que o Hospital Universitário continue essa trajetória de recuperação. Vamos que eu pedi a palavra só para fazer essas considerações. Nós desejamos todo o sucesso ao Dr. Marcos Freire na condução do nosso Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Passo a palavra agora ao acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, caríssimos confrades que compõem a mesa, estimados confrades, senhoras e senhores e convidados. Com muito pesar que eu anuncio que esta semana faleceu o doutor Sérgio Edgar Alan. O Sérgio Alan, ele cumpriu uma trajetória como médico nessa cidade brilhante. Eu tive o privilégio de, quando ele retornou dos Estados Unidos, que lá em Nova York ele já era um homem de prestígio, ele havia feito a residência médica no Mount Sinai, em Nova York, ele veio para o Rio buscando guarida. Ele procurou em vários hospitais e as pessoas parece que temiam a qualificação, a inteligência e competência do Sérgio, que é uma coisa triste, temerem concorrência, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube, como o convidei para frequentar o hospital, que eu era então diretor do Hospital de Oncologia do INAMPS. O Sérgio ia todas as quintas-feiras nas nossas sessões clínicas, anatomoclínica, e eu sempre, quando todo mundo parava de falar, eu falei, eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Sérgio Alan. E ele sempre demonstrava muita cultura médica. Foi um grande amigo, foi fundador da Associação de Oncologia do Rio de Janeiro, foi um grande participante, criou uma clínica de oncologistas no Rio de Janeiro de muito conceito. É com muita tristeza que nós perdemos esse homem, que tinha 79 anos para 80, falecido essa semana. Foi uma perda muito grande. Ele foi também chefe do Serviço de Oncologia Clínica do Instituto Nacional do Câncer e treinou inúmeros residentes e tinha uma quantidade muito apreciável de seguidores e de apreciadores. É um amigo que eu perdi e por quem eu nutria não só amizade, como maior respeito intelectual e científico. Obrigado, acadêmico José Carlos do Vale. Acadêmico Pietro Novellino. Senhor presidente, senhores secretários que ornamentam esta mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu tomo a palavra nesse momento para dizer ao meu querido Delta Madureira que a Escola de Medicina Souza Marques sente-se extremamente honrada e compartilha com a alegria de todos os componentes da UFRJ, do seu hospital, porque o diretor, filho do nosso querido amigo e grande cirurgião Evandro Freire, fez seu curso de graduação na Escola de Medicina Souza Marques. De maneira que eu não poderia deixar de me associar ao que foi dito pelo queridíssimo amigo e eminente acadêmico Delta Madureira. Muito obrigado. Acadêmico Carlos Brandão. Senhor presidente, caros confrades, confreiras, eu era mais para informar a essa bancada acadêmica que nós
tivemos a informação esta semana da chegada de mais um novo colega médico no Hospital Gafré. E ele nos informou na semana que estaria assumindo uma posição de médico na cirurgia geral do Hospital Universitário Gafriguini, e esse colega vem a ser o filho do professor e acadêmico Delta Madureira, Dr. Fábio Madureira. Então, hoje, a Escola de Medicina e Cirurgia, o Hospital Gafré, tem o privilégio de ter no seu quadro um professor, Fernando Madureira, e um médico de cirurgia do aparelho digestivo, Dr. Fábio Madureira. Então, aquela casa, aquela escola, tem muita satisfação de receber seus dois filhos. Muito obrigado. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Bom, então vamos dar continuidade ao simpósio Universidades Públicas e o Futuro da Saúde, que foi organizado pela direção da Academia Nacional de Medicina. E agora teremos a conferência do acadêmico Marcelo Morales, Saúde, Ciência e Tecnologia, Diagnóstico, Propostas e Soluções no Cenário Atual de Contingenciamentos. Após a conferência, continuaremos com o debate que já foi iniciado à tarde. Por favor, Marcelo. Senhor presidente, senhores secretários, muito boa tarde, acho que boa noite agora, senhores e senhoras acadêmicas, senhoras e senhores. É com um grande prazer e orgulho que venho novamente falar na Academia Nacional de Medicina, agora sobre um tema estratégico para o país, que é saúde, ciência e tecnologia, mas com propostas. Eu acho que nós temos que aqui, nessa apresentação, fazer um diagnóstico claro, aberto, como foi proposto aqui, um parlamento, uma discussão aberta, e fazer o diagnóstico e trazer soluções. Então, se eu conseguir fazer isso, eu vou ficar bastante satisfeito. No ciclo de planejamento em ciência e tecnologia, nós temos Política Nacional de Ciência e Tecnologia, e temos documentos já escritos, muito bem escritos, com Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, e com os planos setoriais de ciência e tecnologia, muito bem escritos, com as metas dispostas, com áreas estratégicas, com os desafios e as diretrizes. Esses planos começaram em 2007, com o Plano de Ciência e Tecnologia, 2007 a 2010, que culminou depois com a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, de 2012 a 2015, e hoje temos em voga a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que de 2016 a 2022. Então, temos um plano a ser seguido. Basta que a gente se reporte a esse plano estratégico nacional e sigamos a cartilha, que foi discutida por pesquisadores, cientistas, filósofos e uma série de pessoas que colocou as dimensões das estratégias nacionais de ciência e tecnologia num outro plano. A ciência e tecnologia ajudando a mudança da economia, que também tem a influência extremamente importante no plano social. Então, a ciência e tecnologia não é a ciência por si, que é importante, mas também tem um papel fundamental no plano social e na economia. Os desafios da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia posicionar o Brasil entre os países com maior desenvolvimento científico e tecnológico, aprimorar as condições que levam a produtividade do nosso país para uma inovação e reduzir as assimetrias regionais que desarticulam o desenvolvimento nacional e fortalecer as bases para a promoção do desenvolvimento sustentável. E nós temos que desenvolver soluções inovadoras para a inclusão produtiva e inclusão social. Esse é o papel da ciência.
A orientação estratégica desse plano nacional, dessa estratégia nacional, nós temos vários temas estratégicos: água, alimentos, energia, clima, e aqui está a saúde. Os biomas é a bioeconomia, a economia social digital, a aeroespacial e defesa, a aeroespacial para comunicar todo o país, as escolas, os hospitais, a nuclear, e que não é só a geração de energia, mas também na saúde, e ciências e tecnologias sociais e minerais estratégicos. Então, temos um plano estratégico, e na saúde nós temos esse plano muito bem definido. Esses planos estão muito bem definidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foi colocado pela ONU. E eu gostaria de estressar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu não conhecia há 4 anos e passei a conhecer quando estava no CNPq. E são extremamente importantes para que a gente coloque todos os nossos desafios e editais e planejamentos dentro dessas estratégias, como, por exemplo, a estratégia 1 de erradicação da pobreza, educação e qualidade, igualdade de gênero, água limpa, e entre outros. São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que é extremamente importante aqui colocar. Dentro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos o Poder Executivo, que é extremamente importante, que faz as políticas, mas não só o Poder Executivo, como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Se faz ciência e tecnologia em outros ministérios. O Ministério da Saúde tem um departamento de ciência e tecnologia importante, as agências reguladoras, as secretarias estaduais de ciência e tecnologia, o CONFAP e o CONSECT, a Confederação das Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, a Confederação das Secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia, e assim por diante. O Poder Legislativo tem um papel fundamental, como eu coloquei anteriormente aqui, de promover leis que façam com que o país tenha desenvolvimento científico e tecnológico, que dê sustentabilidade à nossa economia e o desenvolvimento social. E a sociedade, e aqui eu coloco a ABC, a SBPC, a CNI e a nossa Academia Nacional de Medicina como ator importante nas discussões de ciência e tecnologia, que vão nortear as boas práticas e o desenvolvimento pelos os vários ministérios, inclusive o Ministério de Ciência e Tecnologia. As agências de fomento, nós temos CNPq, CAPES, FINEP. CNPq eu costumo dizer que são projetos do CNPJ, não, do CPF. A FINEP, CNPJ. A CAPES, mais a formação de recursos humanos para a área de ciência e tecnologia, e o CNPq e a FINEP fomentando a pesquisa. A FINEP mais inovação, o CNPq mais projeto de pesquisa. O BNDES também é um ator importante, a Embrapi, que é essa empresa nacional que faz o elo entre a pesquisa e o setor empresarial, passou de 10 unidades há 4 anos para 500 unidades em Embrapi, e tem um papel importante para vencer esse vale da morte entre a produção de conhecimento e a produção de riqueza. E é isso que a Embrapi tem feito, e as fundações de amparo à pesquisa dos estados, que têm um papel importante como pilar de desenvolvimento no fomento à pesquisa. Então, nós temos um sistema bastante robusto e bastante estruturado no desenvolvimento científico e tecnológico, onde as universidades têm um papel fundamental. 90% da pesquisa realizada no país está centrada na universidade. É uma realidade brasileira. E nós precisamos dar sustentabilidade ao desenvolvimento das pesquisas dentro da universidade. Temos também os institutos federais, que têm um papel importantíssimo, e também os institutos de pesquisa, as unidades de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Os parques tecnológicos, as empresas inovadoras, as incubadoras, entre outros. Então, nesse plano de ação de ciência e tecnologia, nós temos um capítulo, que é a saúde. E as linhas temáticas desse capítulo, nós temos ensaios pré-clínicos, prevenção e controle diagnóstico de doenças transmissíveis e emergentes, diagnóstico e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis,
fronteiras do conhecimento, particularmente a medicina personalizada, a medicina regenerativa, células-tronco e terapia celular, fronteiras do conhecimento, pesquisa clínica e saúde digital e saúde. Então, nós temos um plano, temos metas e precisamos alcançá-las. E como chegar lá? Esse é o grande desafio nesse momento. E a ciência e inovação, eu gostaria de estressar aqui, é o eixo estruturante do desenvolvimento nacional. Um país sem ciência não se desenvolve e não é portador do seu próprio futuro. Fica à mercê do desenvolvimento de outras nações e da sua evolução. As falsas críticas comuns à ciência brasileira é que nós produzimos muito conhecimento e não produzimos inovação. Parcialmente verdade. Dentro das universidades brasileiras é onde se mais produz patentes e inovações. Dizem que nós gastamos muito e produzimos pouco. Isso não é verdade. Nós produzimos muito com muito pouco. As nossas agências estimulam o pesquisador a interagir com empresas muito pouco, mas isso é parcialmente verdade. Eu acho que, nesse momento, há uma discussão no exterior e no Brasil que nós temos que dar resposta à população do investimento que é feito em ciência e tecnologia também, para o desenvolvimento social e econômico do país. E nós temos que aprender a fazer essa linguagem, em que ciência e tecnologia, o investimento em ciência e tecnologia, realmente traz resultados para a sociedade. Nós fizemos um trabalho importante nos últimos 15 anos, aumentando o número de grupos de pesquisa. Nós passamos a ser a 13ª potência em produção científica no mundo. Aqui, nós somos na América Latina, somos responsáveis por 52% da produção científica na América Latina, aumentamos enormemente o número de doutores dentro das universidades. O financiamento de ciência e tecnologia aumentou até 2013 de forma exponencial, não só no CNPq, mas no MCTIC, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na CAPES, nas fundações de amparo à pesquisa, e, de repente, o país entrou em crise. Mas continuamos ainda o 13º colocado no ranking internacional de nações que produz ciência. Participamos com 1,9% do PIB mundial. Temos um parque de ciência e tecnologia, pesquisadores de alta qualidade. Publicações científicas, nós contribuímos com 2,7% da produção científica no mundo. E aqui tem Ministério da Ciência e Tecnologia, tem fundações de amparo à pesquisa dos estados, tem universidade, que fez com que esse país conseguisse atingir esse patamar. Mas nós temos que admitir que em inovação nós estamos muito atrás. Entre as nações, no ranking de inovação, nós somos 69º, e em produção de inovação, 64º. O Brasil investe muito pouco em relação às outras nações, em relação ao seu PIB, em ciência e tecnologia. E isso tem que ser colocado em evidência. Se não investirmos mais em ciência e tecnologia, não tem como fazer inovação. E sem fazer inovação, não temos como produzir riqueza. Temos sim que fazer a transformação do conhecimento em riqueza, mas sem produzir riqueza com valor agregado, sem investimento em ciência e tecnologia, não será possível. Israel hoje coloca de investimento mais de 4% do seu PIB. A Finlândia, Japão, Coreia, mais de 3%. Estados Unidos, 3%. E assim por diante. É o exemplo de que nações estão preocupadas com a produção de conhecimento e inovação que vai gerar riqueza. Não esqueçamos que estamos na era do conhecimento. O Brasil, o investimento em relação ao seu PIB, está aqui muito, tramita aqui por volta de 1%, entre o setor empresarial e público é praticamente 50% do investimento. No último ano oficial correspondente, que foi feito o levantamento em 2013, a gente investia 1,2%. Hoje nós estamos com 1,1% do PIB em ciência e tecnologia. A meta da ENCT é chegar em 2%.
Durante a transição, o presidente da República veio ao nosso encontro com 50 instituições que estavam reunidas durante a transição no Banco do Brasil, lá em Brasília, e disse para todos nós: o desenvolvimento do Brasil depende dos senhores, e eu prometo colocar 3% do PIB em ciência e tecnologia até o final do meu mandato. Imediatamente a gente assumiu os 3% e a nossa meta não é mais 2%, são 3%, porque o presidente falou que são 3%. O investimento em ciência e tecnologia pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos que fazer autocrítica. Aqui está o investimento em ciência e tecnologia. Em 2013, começa a derrocada do investimento em ciência e tecnologia. Em 2014, começou a queda do investimento. Em 2015 e 2016, e chegamos à situação que estamos. E com contingenciamento, em 2018, é contingenciamento, não é corte por enquanto. Vamos rezar para que seja contingenciamento, estamos torcendo. E o ministro Marcos Pontes já conseguiu reverter 300 milhões desse contingenciamento. Mas, com essa situação, não tem como fazer investimento em ciência e tecnologia. Isso é colocado muito claramente pelo próprio ministro. Nações que não investem em ciência e tecnologia não são portadoras do seu futuro. E não coincidentemente, aqui começa a produção industrial cair por volta de 2008 e aqui de forma importante em 2013. Bom, se fizermos um paralelo com investimento em ciência e tecnologia, a gente pode ver que a industrialização do país passa pela ciência e tecnologia numa análise muito clara e muito rápida. Se a gente fizer o diagnóstico tem que ser feito, o investimento no CNPq, em 2014, chegou a 2,7 bilhões de reais. Isso, por conta aqui, tem que ser computado, eu tenho que fazer jus aqui ao Ciências Sem Fronteiras, porque eu estava no CNPq e sei exatamente o que são esses investimentos que estão aqui embutidos. E começa a cair a partir de 2014, o investimento em ciência e tecnologia no CNPq, que é a principal agência de fomento à pesquisa do Brasil. E chegamos a 2017 com esse valor pífio, que foi denunciado no Congresso Nacional, dizendo que precisávamos, e que quem faz o orçamento do CNPq é o Congresso Nacional. Precisávamos de 1,2 bi, e foi aprovado pelo Congresso Nacional 900 milhões. Faltam 300 milhões para o CNPq. E não chegaremos até setembro com o pagamento de tudo que o CNPq tem que pagar. Temos que conseguir. É prioridade do ministro Marcos Pontes. Mas temos que ter responsabilidades dentro do Congresso Nacional, no governo federal, dentro das agências, de que um orçamento ele precisa ser o mínimo para que uma agência possa funcionar e ter sustentabilidade. Outro ponto importante que eu gostaria de colocar aqui é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Isso são recursos de empresas que vão para um fundo para a inovação. É o sustentáculo da inovação e do investimento em ciência e tecnologia. Esses recursos, eles são colocados principalmente na FINEP e no CNPq. A arrecadação estimada para esse ano do FNDCT é de 6 bilhões de reais. Esse fundo começou a ser contingenciado, foi totalmente descontingenciado no governo do presidente Lula. E começou a ser contingenciado sistematicamente a partir do governo da presidente Dilma. E isso teve um reflexo enorme na produção científica e no investimento em ciência e tecnologia. E isso a gente tem que fazer jus ao que aconteceu, ao histórico. Meu partido é a ciência. Como eu falei anteriormente, eu fui nomeado pela Dilma, passei pelo presidente Temer e agora estou como secretário de Ciência e Tecnologia no governo
Bolsonaro. Não importa. O que eu estou fazendo é servindo à ciência. E nós temos que fazer o diagnóstico. O FNDCT precisa ser revertido. Ele não pode ser contingenciado. Hoje está disponível menos de 6 milhões para o FNDCT, para a FINEP e para o CNPq. Como que nós vamos fazer inovação com a FINEP e desenvolvimento de ciência e tecnologia com o CNPq com 600 milhões? Isso é impossível. Esse contingenciamento, ele é ilegal. Ele não pode ser feito. E está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, o PLS 315, que torna não possível o contingenciamento. Então, basta a gente bater firme, junto com o Congresso Nacional, para passar essa lei que não contingencia o FNDCT e o transforma de um fundo contábil para um fundo financeiro, que chega até o final do ano e volta para o cofre, hoje, para os cofres públicos. E que não é justo, porque se fosse um fundo financeiro que vem das empresas, ele poderia continuar dentro do fundo, gerando lucros para a ciência e tecnologia. O orçamento da CAPES também é preocupante e tem que ser colocado aqui como diagnóstico. São as bolsas que faz todo o fomento da formação de recursos humanos para todo o país. São bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e uma série de incentivos à ciência e tecnologia que foram contingenciados. E eu já coloquei aqui, são contingenciamentos nesse momento. Mas é preocupante que vem declinando a partir de 2015, vem declinando. E isso é uma preocupação. Nós temos cada vez mais pessoas precisando de formação e mais bolsas são necessárias. É claro que precisamos fazer uma otimização dessas bolsas, mas com o contingenciamento como foi feito atualmente, que eu coloquei aqui de uma forma bastante contundente, e preservando os cursos 6 e 7, talvez não seja justo, e a gente tem que ser muito sincero em discutir que os cursos 3 e 4, por exemplo, na região Norte e Nordeste, são cursos extremamente importantes para o desenvolvimento regional. Então, a escolha de cursos 6 e 7 para serem preservados talvez não seja a melhor métrica. Nós temos que olhar para cada região e cursos na região Norte e Nordeste são fundamentais e são estratégicos para aquelas regiões. E não dá para falar em inovações disruptivas com o cenário que estamos. E tem que se falar também das fundações de amparo à pesquisa dos estados. As fundações de amparo à pesquisa dos estados faz parte do tripé de sustentáculo do financiamento de ciência e tecnologia. Os governadores têm que estar muito cientes de que o financiamento das fundações sustenta também o desenvolvimento da ciência e tecnologia, principalmente o regional. E nós, quando colocamos federal recursos, é colocado parte do governo estadual, isso faz a complementação. E isso é um desenvolvimento que faz parte do sustentáculo que nós temos dentro do sistema de ciência e tecnologia. Já temos no Brasil exemplos bem importantes, bem-sucedidos, de como transformar conhecimento em riqueza. A Petrobras fez um investimento enorme através do SEMPES, com a COP, e investiu pesadamente em ciência e tecnologia. Hoje somos líder em prospecção de óleo e gás em água profunda. 53% do petróleo extraído e comercializado no Brasil vem do pré-sal, que era algo impossível, inimaginável há tempos atrás. Diziam que éramos loucos. A ciência e tecnologia brasileira resolveu esse problema e está trazendo lucros importantes para a economia brasileira. A Embraer é outro exemplo. Foi uma decisão de investimento em ciência e tecnologia que fez a Embraer a empresa que é. E vendemos aviões para o mundo inteiro. E isso é um objeto de sucesso da economia do Brasil atual.
Outro exemplo importante é a Embrapa. Várias universidades, vários institutos se juntaram junto com uma empresa brasileira e investiu pesadamente na agricultura tropical. Hoje, a nossa economia depende da agricultura, da agroeconomia, não porque produzimos mais grãos ou mais investimento. Não, isso é ciência e tecnologia. E produzimos mais de forma sustentável, não derrubando florestas. Produzimos muito mais no mesmo território. O nosso Sputnik está aqui na Amazônia, está na nossa biodiversidade, está na nossa bioeconomia. E isso tem que estar muito claro. Se tivermos que ter foco de investimento, parte desse investimento com foco é na bioeconomia e é na biodiversidade brasileira. A Amazônia é um celeiro importante brasileiro de investimento que vai trazer lucros importantes se investirmos pesadamente na biodiversidade, na bioeconomia, como portador de futuro. O nosso Sputnik, a nossa Lua, o nosso futuro está na biodiversidade, na bioeconomia. Ações que estamos fazendo dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Estamos fazendo a Rede Nacional de Biotecnologia. Nacional, temos várias redes regionais. Estamos juntando todas e otimizando para que realmente a gente tenha uma política nacional para biotecnologia e para bioeconomia. Vamos fazer reuniões periódicas e fazer com que essa rede nacional tenha um propósito e faça com que a bioeconomia se desenvolva junto com o setor empresarial. E faremos esse simpósio em breve nacional de biotecnologia. Eu emprestei esse slide do nosso colega Luiz Davidovich, que mostra muito pragmaticamente que a UTI, a Endopleura UTI, esse fruto da Amazônia, por exemplo, onde se extrai essa molécula arginina, que tem um poder anti-inflamatório muito importante, é vendido por uma empresa americana por o grama, 1 miligrama, por R$1.000. E 1 grama de ouro vale R$165. Ou seja, na nossa biodiversidade está a nossa riqueza. E a gente tem que investir pesadamente em ciência e tecnologia direcionado para a biodiversidade e para a bioeconomia. A nossa Amazônia Azul, o investimento na biodiversidade, nas riquezas minerais, sustentável, com ciência e tecnologia. Petróleo na nossa costa vai ser importante. O mundo está de olho na nossa costa. E nós temos que organizar esse sistema de pesquisa oceanográfica no Brasil, que está dispersa. E as ações que nós estamos fazendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, e temos que ter amparo dos estados e com todo o sistema de ciência e tecnologia do país, uma articulação com a comunidade e também a Marinha do Brasil, e estamos criando o Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas, o INPO. E vamos colocar todas as pesquisas que são realizadas e a Marinha do Brasil dentro desse Instituto Nacional. Fizemos a primeira reunião há 2 dias agora em Salvador para organizar com uma discussão franca com todos os pesquisadores e a Marinha do Brasil envolvidos para criar esse Instituto Nacional para explorar de forma concentrada e organizada a nossa Amazônia Azul, a nossa costa brasileira. Ações em andamento, nós temos várias, pelo CNPq, pela FINEP, de exploração da Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal, Mata Atlântica, que foram investimentos importantes em cooperação com as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Os projetos ecológicos de longa duração são um exemplo pragmático de como o Ministério da Ciência e Tecnologia, o governo federal, pode organizar e articular conjuntamente com as fundações de amparo à pesquisa dos estados, recursos. Nós tínhamos, quando eu estava no CNPq o ano passado, R$5 milhões para investir nos projetos ecológicos de longa duração. Isso é um projeto belíssimo.
Há 30 anos, nós investimos em 30 sítios espalhados por todo o país e monitoramos esses sítios ecológicos há mais de 30 anos, os impactos sociais, econômicos, financeiros, e nesses sítios ecológicos, mudanças climáticas. Eu tinha 5 milhões só no CNPq. Peguei o projeto, que é belíssimo, embaixo do braço, fui para a CAPES, as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, o Fundo Newton britânico, e consegui sair com um edital com 23 milhões. Se a gente articular e colocar recursos e tiver o objetivo, a gente consegue fazer investimento importante e ter resultados para mostrar à sociedade. O Marco Legal de Ciência e Tecnologia foi um passo importante também. Nós coordenamos, dentro do Congresso Nacional, um marco regulatório que flexibiliza o pesquisador e as instituições para que façam pesquisa de uma forma mais ágil e descentralizada. Hoje, um pesquisador pode sim fazer parte, 20% do seu tempo, destinado a uma empresa, sem problema nenhum. E o marco regulatório colocou isso. Ele altera 9 leis e estimula o desenvolvimento científico, desburocratiza a atividade de pesquisa e promove maior aproximação das atividades científico-tecnológica e o setor produtivo. Foi mudada a Constituição e temos um marco regulatório. Nós precisamos utilizar. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem o seu marco regulatório. Então, no Rio de Janeiro, ainda não tem um marco regulatório de ciência e tecnologia. São Paulo já fez, Minas Gerais já fez, Paraíba já fez. Então, nós temos que organizar os estados, caso contrário, essa oportunidade que a Constituição nos dá não será feita nos estados. Então, temos que organizar todos os estados da federação que têm o seu próprio marco regulatório de ciência e tecnologia. Dentro da secretaria, quando eu fui convidado pelo ministro Marcos Pontes para compor a sua equipe, eu fui destinado a uma secretaria que é a ciência básica. Mas ele me deu um desafio. Ele me pediu para que colocasse também a educação, a formação da ciência, de recursos humanos. Eu perguntei para ele, mas ministro, isso não é educação, não é o Ministério da Educação? Ele falou, não, Marcelo, é importante que também nós tenhamos atenção para a formação do cientista. Desde a criança na escola até o pesquisador. Nós temos que dar atenção à formação científica. E isso tem que ser feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele me deu um desafio. E também me deu a infraestrutura de pesquisa, com um objetivo inicial importante. Nós temos que recuperar a infraestrutura física das universidades do país. E isso é uma meta importante nesse primeiro momento. Então, também estou com a educação e a infraestrutura dentro da secretaria, além de toda a área do conhecimento nas ciências básicas. A presença do Ministério da Ciência e Tecnologia no país ela é importante. Nós temos institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia em todo o território nacional. E são institutos importantes. Aqui nós temos vários aqui no Rio de Janeiro, no Nordeste, o Instituto Nacional, por exemplo, do Semiárido, e vários, o INPE, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o CEMADEM, que tem um papel importante no controle de desastres naturais, e assim por diante. Os institutos de pesquisa, não só os institutos de pesquisa, nós temos também, como eu falei, as agências de fomento, e na região do Nordeste, esses institutos têm um papel fundamental para o desenvolvimento das especificações e das especialidades das regiões. Por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia tem um papel importante no desenvolvimento e das pesquisas referente à região norte do país. Bom, eu não vou falar da iniciação científica e tecnológica que é feita pelo CNPq, várias bolsas para jovens pesquisadores, o programa de infraestrutura para jovens pesquisadores, o PPP, que é feito com os estados, o PRONEM, que é para núcleos emergentes, o PRONEX, que é feito em cooperação com os estados, mostrando que a cooperação, cada real que nós colocamos do governo federal, alavanca recursos dos estados.
porque é importante, é interesse dos estados colocar a contrapartida nesse investimento federal. E nós precisamos aproximar esses recursos e essas estratégias nacionais. A articulação do fomento com os demais ministérios, ele é importante. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem que funcionar como articulador da ciência em toda a esplanada. Então, as ideias que vêm do Ministério da Ciência e Tecnologia têm que permear outros ministérios, e é isso que a gente tem feito, trazendo projetos para a educação, para o Ministério do Meio Ambiente, para a agricultura e assim por diante. A parceria com as fundações de amparo à pesquisa dos estados é importante. Nesse momento, com falta de recurso, a articulação e ter objetivos muito claros e articulados com todos os atores vai ser extremamente importante. Os programas dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários. Foram 100, mais de 100, 105, se eu não me engano, nesse momento, que foram financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e também pelas fundações de amparo à pesquisa dos estados, com quase R$1 bilhão, 50%, mostrando que a articulação ela é possível. Um programa que foi feito dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro da Secretaria, é o programa Ciência na Escola, em articulação com o Ministério da Educação. Esse programa foi levado para o Presidente da República e foi aprovado nos 100 dias. E pelo fato de ser aprovado como projeto principal, um dos principais dos 100 dias, nós conseguimos muita objetividade nesse projeto e conseguimos vender, num bom sentido, esse projeto em parceria com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, quando eu levei o projeto, depois aprovado nos 100 dias, colocou R$100 milhões nesse projeto. Ele tem quatro vertentes. A institucional, onde a gente vai trazer as escolas e os professores para dentro dos equipamentos de pesquisa das universidades e institutos de pesquisa, fazendo com que o aluno da escola pública tenha o contato com a ciência, o laboratório, o pesquisador, e volte para a sala de aula tendo feito aquela pesquisa. Por exemplo, um experimento de física com água, óleo e detergente. Coloca água e óleo, detergente ali, um pesquisador de jaleco, o aluno já olha o pesquisador, ele se espelha no pesquisador, ele vê o laboratório, ele almeja chegar à universidade, àquele laboratório. Um experimento simples desse, água e óleo e detergente, eu posso explicar micela, posso explicar tensão superficial, ele volta para a sala de aula, isso é chamado mão na massa, é feito em vários países. E nós estamos querendo fazer aqui no Brasil de uma forma articulada. R$100 milhões estão sendo investidos para essa chamada pública, fazendo com que esses consórcios sejam fomentados para fazer mão na massa, interação entre a universidade, institutos de pesquisa, e esses consórcios são universidades federais, estaduais, museus, fazendo essa interação com a escola. R$100 milhões. Outra chamada pública, com 10 milhões, com ensino na educação em ciência, através do CNPq. Outra ação são as Olimpíadas Nacional de Ciência e o curso de especialização à distância, através da CAPES, que nós estamos fazendo, em parceria com a CAPES, para a formação de professores na área de ciência. Vai ser um projeto piloto, monitorado a cada 3 meses numa plataforma, onde nós vamos saber, cada aluno, cada professor, ele vai estar nessa plataforma, eu vou saber o que aquele aluno fez, o que aquela escola fez, o que aquele professor fez, aquela universidade fez, em tempo real, extraindo os impactos em tempo real, mostrando para a sociedade os impactos de uma ação dessa. E no final de 2 anos, a gente pode mostrar, ou 10 anos, aquele aluno que fez parte do Ciência na Escola,
ele teve uma inserção melhor no mercado de trabalho e assim por diante. Eu tenho convicção que um programa como esse tem muito a contribuir para a educação. Problematização. Nós temos um forte contingenciamento de recursos para ciência e tecnologia nos últimos anos, como eu mostrei. Grande parte do boom científico das últimas décadas não se converteu em inovações e tecnologias. E nós temos que, parte sim, se reverteu, como eu mostrei aqui, mas esse investimento, parte não fez isso. E nós temos que ter autocrítica e mostrar que parte desses recursos tem que retornar para a população. Nós temos pouca coordenação entre o setor público e o privado, isso é verdade, temos que articular mais. Baixo investimento privado em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Setor produtivo pouco inovativo, isso não é generalização, mas em termos, se você vê o todo, nós temos um um setor produtivo pouco inovativo, que tem aversão ao risco. Isso é uma preocupação. E nós temos que nos debruçarmos sobre esse problema. Nós temos que aumentar, sim, o dispêndio público e privado em ciência e tecnologia, sem o qual nós estamos destinados ao fracasso como nação, acelerar a transformação do conhecimento gerado em produtos para a sociedade e aproximar o setor público e privado. Promessa do governo federal é o aumento do investimento em ciência e tecnologia com alcance de 3% do PIB. É difícil, sim, como o Gerson bem colocou, é difícil atingir 3%. Mas se a gente conseguir chegar aos 3%, aos 2%, a gente vai estar nadando de braçada. O fortalecimento do CNPq e outras instituições de ciência e tecnologia é extremamente importante. Nós temos que defender as agências nacionais de todas as formas. Elas têm um papel importante no desenvolvimento nacional. Nós temos que internacionalizar a nossa ciência. Ela é pouco internacionalizada em relação às outras nações. Aí esse gráfico mostra que quanto mais cooperação internacional, mais visibilidade. Nós temos aqui a Universidade do ABC, que é uma universidade nova, extremamente tecnológica e moderna, que tem uma visibilidade enorme por causa da sua cooperação internacional. Ela é muito mais flexível em relação às outras universidades. E isso é um exemplo, e nós temos que ver os exemplos bons e nos espelharmos deles. Fazer a autocrítica também é importante. A evolução da colaboração internacional nos outros países, ela é crescente. Você vê aqui Austrália, Argentina, México, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Alemanha, e no Brasil nós temos um decréscimo dessa cooperação internacional que nos preocupa bastante. Nós temos uma internacionalização mostrada aqui pela Science, outras revistas importantes, com o fato do Zika. Nós mostramos que nós somos competentes para resolver problemas nacionais. E esse é um motivo de internacionalização importante. A cooperação para enfrentamento do Zika foi um exemplo da capacidade que o Brasil tem, dos seus pesquisadores, de se internacionalizar e estar inserido no contexto internacional. E eu só gostaria de mostrar aqui, quando a gente publica separadamente, aqui o caso com a Suécia, a gente tem um impacto por volta de 1. Quando a gente publica junto, esse impacto quadruplica. Isso é com outras nações, eu só estou dando um exemplo aqui com a Suécia. Não só impacto, mas a cooperação ela é extremamente importante no desenvolvimento. Oportunidades, temos várias chamadas de Bolsa de Produtividade de Pesquisa no CNPq, tem outras chamadas que estão aí. E o nosso Ministério, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, tem feito reuniões periódicas e semanais com a comunidade científica. A semana retrasada, nós nos reunimos com a comunidade científica e foi discutido durante o dia inteiro. O ministro ficou das 9 da manhã dentro do auditório até às 18 horas ouvindo os cientistas brasileiros, em 50
instituições representadas. E saiu um documento, e as preocupações. A recomposição do orçamento do MCTIC é importante, e a sociedade está conosco nessa batalha, para convencimento dos parlamentares, do governo federal, da importância da ciência e tecnologia, como pilar de desenvolvimento nacional, a atuação integrada no Congresso, e aqui muito pontualmente, a aprovação do projeto de lei do Senado 315, que transforma o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em fundo financeiro e proíbe o seu contingenciamento, apoio ao projeto de lei que transforma 25% do fundo do pré-sal para a ciência e tecnologia, e a derrubada dos vetos da lei dos fundos patrimoniais, que dão incentivos para a ciência e tecnologia. Isso é muito importante. Se focarmos nesses 3 projetos de lei, a ciência nacional sai do atoleiro. A desburocratização, novo decreto da biodiversidade. Eu estou debruçado pessoalmente nesse decreto da biodiversidade que emperrou o acesso dos pesquisadores brasileiros à biodiversidade brasileira. Nós temos que mudar esse decreto. Tornar livre o acesso à biodiversidade aos pesquisadores. Aquilo que tiver lucro, reparte-se benefícios. É importante. Mas os pesquisadores que fazem pesquisa sem fins lucrativos têm que estar livres para fazer pesquisa. Nós burocratizamos a ciência nacional. Essa é uma das missões importantes que eu estou tendo nesse momento no Ministério da Ciência e Tecnologia, e esse é um exemplo. E colocar o marco legal de ciência e tecnologia em funcionamento, principalmente nos estados. A atuação integrada com as fundações de amparo à pesquisa vai ser importante, e a atuação do Ministério da Ciência e Tecnologia como articulador do governo federal com os estados é um fato que vai trazer melhoras no financiamento de ciência e tecnologia. Nós temos que reunir o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é presidido pelo Presidente da República. E isso será feito nos próximos dias. E temos que fazer um posicionamento das academias e Academia Nacional de Medicina com propostas bastante objetivas de como solucionar o problema da ciência nacional para o desenvolvimento de todo o corpo social, que inclui a saúde. Então, eu termino aqui muito pragmaticamente com 4 encaminhamentos. Primeiro, se tivermos a aprovação do PLS 315, a aprovação do PL 5076, que destina 25% do Fundo Social do Pré-Sal para a Ciência e Tecnologia, a derrubada dos vetos para os fundos patrimoniais e mais recursos para a ciência e tecnologia, nós resolvemos o problema pontual e conseguimos investir no nosso futuro através de investimento de ciência e tecnologia. O caminho é longo, ele é árduo, mas a gente tem que ser pragmático. E o meu objetivo nessa apresentação foi trazer um cenário atual com desafios e soluções. E agradeço a atenção. Obrigado, acadêmico Marcelo. Quero convidá-lo para compor aqui a mesa. Muito instigante a sua apresentação, muito clara. Parabéns. E quero abrir a bancada acadêmica para perguntas e comentários. Acadêmico Marcelo Barzinski. Senhor presidente, caros colegas, confrades, senhoras confrades da academia, seus convidados. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Academia de Medicina pela, ideia, como já foi dito no debate anterior,
de organizar esse simpósio, que é da maior importância. Queria parabenizar também o nosso colega, nosso confrade Marcelo Morales, pela apresentação dele, e levantar aqui 2 pontos para discussão. Eu acho absolutamente fundamental, como você colocou, que sejamos, nesse futuro documento nosso, pragmáticos e pontuais e com propostas concretas e realizáveis. Mas gostaria de discutir com você o seguinte: esses 3 pontos finais que você coloca como absolutamente essenciais, né, para a recuperação da nossa competência de fazer ciência e inovação, eu diria que eles são absolutamente essenciais para a nossa recuperação em fazer ciência, não necessariamente inovação, que exige um outro mecanismo de apropriação no bom sentido, dos resultados da pesquisa, e que nós não sabemos exatamente quais são e não sabemos como operacionalizá-los. Tanto é que nos países desenvolvidos é necessário e suficiente você ter uma pesquisa básica, pujante, para você ter inovação. Nos países em desenvolvimento, não é necessário, mas não é suficiente a pesquisa básica. É absolutamente necessário, como eu já falei, um mecanismo de apropriação para que ela se transforme em inovação. Quer dizer, esses resultados da pesquisa fundamental, da pesquisa básica, devem ser captados pelo sistema produtivo nacional e transformados em inovação. E esse é um elemento que praticamente não existe em nosso país, apesar daqueles exemplos que você deu, que foram, sem dúvida, absolutamente fundamentais, como o trabalho da Embrapa, o trabalho da Embraer, o trabalho da Petrobras e assim por diante. Mas são pontuais e sempre são esses os que são colocados. Quer dizer, não há um mecanismo estabelecido de apropriação reforço o fato de que a apropriação, no bom sentido, enfim, das consequências e das descobertas e do produto da pesquisa básica. E o segundo ponto que eu queria levantar é que, nesse nosso documento, que eu concordo, como já foi dito aqui no debate anterior, que deve ser, enfim, bastante objetivo, né? Que eu acho que esse nosso esforço, obviamente, não se esgota nessa reunião. Isso também é importante. Quer dizer, a nossa participação como elemento importante no sistema de manutenção da pesquisa em saúde, da saúde pública, etc., é um esforço permanente da Academia Nacional de Medicina, né? Mas que nós devemos começar agora, e talvez já fazer um grupo de trabalho, que pode ser até o mesmo que vai redigir esse documento, para criar canais de interlocução da Academia Nacional de Medicina com os poderes públicos, com quem está lá no Planalto, como disse o Paulo Buss. Nós temos colegas lá no Planalto, o Marcelo Morales está lá, certamente é um interlocutor, mas uma interlocução no Congresso, por exemplo, uma interlocução em outros ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, não só no MCTI. Enfim, eu chamo a atenção para que naquela primeira tabela que o Marcelo mostrou, em que a representação da sociedade civil no desenvolvimento de ciência e tecnologia, constava só a Academia Brasileira de Ciências. O Marcelo colocou ali depois a Academia Nacional de Medicina. Então, ela ainda não é vista pelo governo como um interlocutor da sociedade importante. E isso é que nós temos que trabalhar, né? Acho que temos que abrir esses canais de interlocução. Muito obrigado, era isso. Acadêmico José Carlos do Vale.
senhor presidente, membros da mesa, confrades e convidados. Eu gostaria de abordar 3 questões pontuais. Um dos grandes best-sellers mundiais da década de 50 para 60 foi O Desafio Americano, de Jean-Jacques Schreiber, que foi ministro de Giscard d'Estaing. Nesse livro, que eu até dei de presente, consegui num sebo de presente para o nosso ministro temporal, ele, resumindo o livro, ele diz assim: o sucesso dos Estados Unidos como a potência que ela é atualmente se baseou no desenvolvimento e fortalecimento de um tripé formado pela educação, pesquisa, que aí nós podemos chamar de ciência e tecnologia, e saúde. Reparem que, embora tenhamos aparentemente uma dotação orçamentária forte dentro do que nós temos, não me parece que nenhum governo tem esse tipo de visão clássica, porque sempre nós estamos claudicando nesse tripé. Esse é um comentário. O segundo, uma questão pontual, eu dirijo ao meu confrade Barcinski. Eu fui do Instituto Nacional do Câncer e fui muito amigo do Castro Farias, que era o chefe da pesquisa. Eu ia muito lá conversar com ele, ver aqueles trabalhos que ele desenvolvia lá nos ratinhos e tudo. E naquela época até era uma verba bem razoável. Depois, com o Marcos Moraes, ele construiu um belo prédio, no qual você era o pesquisador-chefe. Mas eu faço a seguinte pergunta. Barcinski, aproveitando o que você falou da cooptação dos resultados da pesquisa para ter um natural desenvolvimento para o país, me diga, por favor, você, quando pesquisou, foi chefe lá da pesquisa, você conseguiu fazer em alguma das suas pesquisas algo palpável para o nosso país? Porque eu vi você reclamando que não tem essa conexão. Mas sempre tive esse questionamento, nunca ninguém me disse nada, qual era a utilidade real da pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, a não ser a pesquisa de bancada básica, mas sem consequências. Depois você me responde. E, por fim, eu gostaria de fazer a pergunta ao nosso conferencista. Tem-se falado de uma maneira fortuita que o Brasil tem a maior reserva de nióbio do mundo e que o nióbio seria um elemento para o futuro com muitas possibilidades e o Brasil poderia até se tornar uma potência explorando adequadamente o nióbio e com as suas finalidades diretas. Não vi nenhuma menção a respeito. Você poderia nos dar alguma informação em que pé está essa história do nióbio, que, segundo se consta, o Brasil tem a maior reserva no mundo? Obrigado. Acadêmico Walter Sim. Boa noite, senhores acadêmicos, freiras, convidados. Aproveitando o que o Marcelo falou antes, e sobre a importância da Academia de Ciências em vários assentos nos órgãos federais, na época do professor Krieger, nosso confrade, como presidente da Academia de Ciências, a Academia estava representada em todos os pontos em que se falava de ciências no país. Era do Conselho Superior da FAPERJ, era do Conselho Consultivo da FINEP, em todos os CTs havia alguém da Academia Brasileira de Ciências, no DECIT, enfim, eu não posso parar de ficar citando órgãos aqui, mas eu não sei como está no momento, porque acompanhei isso bastante na época do Krieger, até por afinidade de fisiologia, etc., etc. Quando passou para a matemática e agora para a física, eu já não fui mais tão ativado, digamos assim, como naquela época da fisiologia. Então, eu vejo isso como uma maneira importante, uma infiltração positiva dos nossos representantes no Planalto Central e na FAPERJ também. Mas, enfim, nos órgãos de ciência e tecnologia, porque
a Academia de Ciências era ouvida. E, eventualmente, a Academia de Medicina pode chegar também devagarzinho e achar o seu espaço para isso. Então, Marcelo, não sei como é que está essa história da representação, mas é um ponto importante, reforçando o que você falou, de termos representantes que falem, que, enfim, representem a ciência, a tecnologia, a inovação, a saúde. Obrigado. Acadêmico Gerson Lima. Então, eu já falei muito, então vou ser breve. Parabenizar o Marcelo pela excelente exposição. Eu acho que estamos todos no mesmo time, né? Partido a gente tem um professor que a gente conhece, o professor Jorge Guimarães, que já veio essa casa, ele sempre diz, a gente é do Partido da Ciência, Tecnologia, Educação e Saúde. Então, acho que é isso que nos une. Então, achei excelente sua apresentação, acho que o caminho, como eu já tinha mencionado anteriormente, é longo e difícil. No meu caso aqui da FAPERJ, eu estou muito otimista com a quarta derivada, eu preciso chegar, né? A quarta derivada está bom, né? Já dei a notícia, dei um spoiler aí que a gente deve pagar a conta, o recurso do Pronex deve estar na conta dos pesquisadores na próxima semana. Mas aí, só especificamente, entendendo aqui meu amigo, que tocou na questão da nanotecnologia, que é uma área muito importante, né? Que às vezes é mencionada, que tem lá, né, no Mackenzie, né? De fato, o Mackenzie tem um instituto de nanotecnologia, né? Os paulistas sabem disso, foi financiado pela FAPESP, mas, como eu conheço bem a história, foi com a ajuda de moradores do Rio, né, pesquisadores do Rio, pesquisadores de Minas, né? Então, naturalmente, incluímos nos nossos 100 dias um programa de rede. Eu convenci de, em vez de abrir um edital, fazer uma rede de nanotecnologia, novos materiais e novos dispositivos, mas há também, aí respondendo, né, há um interesse de se trazer para o Rio uma unidade física que possa trabalhar nesses compósitos, né? Então, isso já foi apresentado para deputados da base do governo, né? E para a gente poder se somar aos esforços que tem na área de, enfim, né, que tem em São Paulo e tem em Minas, né? E aí também aproveitando, né, aquela coisa, né, tentando responder, né, né, qual é a utilização da ciência, né? É muito difícil. Por exemplo, nós estamos apoiando as startups na área de internet das coisas, inteligência artificial. É relativamente barato você apoiar, né? Quer dizer, o resultado a gente vai depender do talento das pessoas, né? Pode ser que uma vire uma Google, algumas já viraram aqui no Brasil, né? 99, algumas fintechs, etc. Agora, startups na área da saúde, por exemplo, para não ir muito longe, elas necessitam de muito investimento, né? A Eliette pode falar melhor do que eu, testes clínicos e tudo. Então, muitos pesquisadores brasileiros acabam, às vezes, tendo que se associar com startups internacionais. A gente já teve na brilhantes palestras no final do ano passado uma startup que tem um orçamento da ordem de 250 milhões de dólares, né? A gente viu duas aqui que foram trazidas no final do ano, que fizeram a palestra. Então, são desafios, né? Se fôssemos a 20ª economia do mundo, a gente poderia esquecer isso, mas somos a 8ª. Então, é por isso que temos que levar a sério. O caminho é longo e a gente tem que parar, repito, né, de só pensar em planos econômicos. Eles são necessários, mas precisa também ter alguma coisa a mais, senão a gente vai sempre patinar. Obrigado. Acadêmico Ronaldo Damião. Senhor presidente, meus confrades, minhas confreiras, eu vou ser muito breve. Você trouxe uma dose de otimismo maravilhosa na sua intervenção anterior. Eu até o cumprimentei.
A sua palestra foi brilhante. Agradeço por estar aqui hoje, por esses esclarecimentos da complexidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. No seu último slide, você mostrou que 4 coisas precisam ser aprovadas. Chegar aos 3%, interromper o contingenciamento. Aí eu te pergunto, acadêmico, como é que se faz isso na Assembleia Legislativa, no Poder Legislativo? Existe uma bancada da ciência e tecnologia, como existe da terra, como existe dos evangélicos, como existe das armas? Como resolver isso? Porque, no final, eu fiquei pessimista. É possível fazer isso? Continua aberta a bancada para comentários. Então, vou passar a palavra ao acadêmico Marcelo Morales para responder as questões. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que coloca bastante o tema em evidência. Eu acho que o interesse de todos, né, pela discussão desse tema extremamente importante, com proposições. Eu vou responder todos. Eu acho que algumas respostas permeiam várias. Então, em relação à pesquisa básica, não existe inovação sem pesquisa básica. Quando eu falei que resolvemos o problema do Zika, quem resolveu o problema do Zika? Foram os médicos, os biofísicos, os bioquímicos, os biólogos, os virologistas, que foram recrutados para resolver um problema nacional. Sem pesquisa básica não há inovação, não há desenvolvimento. Então, quando eu digo que precisamos fazer inovação, eu vim de várias visitas de outros países nos últimos 2 anos. É óbvio que nós precisamos ter parte desses recursos para pesquisa por demanda. Nós temos que ter foco, a ciência básica tem que seguir, ela é a base de tudo, e aparentemente uma pesquisa que não pode ter resultado, professor Vale, aparentemente ela não tem resultado, mas um resultado aqui e outro resultado aqui, quando eles se juntam, ele pode trazer um resultado extremamente importante que pode resolver problemas fundamentais e trazer benefícios econômicos muito grandes. Então, a pesquisa básica, eu dou exemplo dos Estados Unidos. Quando o presidente Trump tentou diminuir o investimento em pesquisa básica nos Estados Unidos, as empresas, e aí respondendo um pouco a pergunta do professor Damião, as empresas fizeram lobby no Congresso dos Estados Unidos para aumentar o investimento em ciência básica. Temos no Congresso articulação? Temos uma bancada, a bancada da Ciência e Tecnologia, que é liderada por um ex-parlamentar aqui do Rio de Janeiro. Nós temos essa bancada e temos interlocução com o parlamento. Mas algumas pessoas sozinhas, elas não vão fazer nenhum verão. Nos estados, nós temos que fazer interlocução com os estados de São Paulo, de Minas, dos acadêmicos que estão aqui, com os senadores, com seus deputados, mostrando que esses 4 pontos são importantes para a ciência. Vamos focar nos 3 projetos de lei e vamos aprová-los? Nós resolvemos o problema da ciência nacional. Com 25% do pré-sal, o projeto de lei que descontingencia o FNDCT e derrubada dos vetos, que aí a gente vai ter investimento de indivíduos, de empresas, o endowment. Então, se a gente resolver esses 3 projetos de lei e fizermos lobby, e temos que fazer lobby, como fazem os americanos e outros estados importantes, eu acho que a gente consegue resolver. Temos a bancada da Ciência e Tecnologia. E é incrível, quando a gente vai para o Congresso, que nenhum partido é unanimidade o apoio à ciência. Só que, como tem muito problema, os problemas econômicos ficam à frente. E eles esquecem, e agora está mudando isso um pouco por causa da bancada da ciência, que eu faço parte lá, vou lá no parlamento, que resolver o problema econômico passa pela ciência e tecnologia. Não teremos desenvolvimento sustentável sem desenvolvimento da ciência e tecnologia.
A China mostrou isso, a Coreia mostrou isso, os tigres asiáticos, outros, estão mostrando isso, que não são a China nem a Coreia, estão mostrando isso para a gente. E isso está sendo colocado aos poucos no coletivo do parlamento, mas a gente precisa dos parlamentares de cada estado, a interlocução com cada senador, com cada deputado. O aparente conflito entre a pesquisa básica e a inovação, ela não existe, elas são complementares. Mas eu coloco, nós temos que ter catapultas para catapultar a ciência nacional. Como tem as catapultas eles chamaram assim, catapults, lá no Reino Unido, que são projetos de desenvolvimento da pesquisa. E eu queria falar do Reino Unido, que em cada ministério no Reino Unido, cada ministério tem um pesquisador associado, um pesquisador-chefe, auxiliando o ministro, em cada ministério. E tem o cientista-chefe, que está junto com a primeira-ministra. Então, a gente tem que trazer essa ideia para cá também, para auxiliar os nossos ministros. A ciência tem que fazer parte do cotidiano. O Ciência na Escola é uma estratégia, não é para fazer bonito com a escola, o desenvolvimento da escola, é para criar na criança e no futuro do país a consciência de que a ciência faz diferença. O Ciência na Escola veio para isso. E se a gente fizer com que a criança, desde lá do início, saiba que ciência é importante, vendo as universidades, os institutos federais, os museus, no futuro a gente não vai ter que estar debatendo isso, porque a população brasileira vai estar do nosso lado, falando que ciência é importante, assim como existe nos outros países. Em relação ao nióbio, nós produzimos 75% nós somos a maior reserva mundial do nióbio. Todas as ligas de produção de aços especiais têm o nióbio. 1% colocado nessas ligas dá uma resistência fantástica ao aço. Nós temos que fazer mais pesquisas, mais compostos com nióbio. Fazer com que esse produto tenha valor agregado e não criar um produto de exportação para fazer com que, daqui a pouco a gente coloca um container, coloca 200 containers de nióbio para a China e com o mesmo preço compra um container de celular da China, com o mesmo preço. A gente tem que colocar valor agregado nos nossos produtos. Isso é ciência e tecnologia e inovação. Então temos que investir mais em pesquisa para termos mais produtos, para colocar o nióbio lá dentro dos nossos produtos. Ele é colocado nos nossos gasodutos e já está sendo utilizado. A Petrobras faz pesquisas avançadas com nióbio. A representação da ciência, eu falei aqui já, nós temos que ter mais representação dos cientistas dentro do parlamento, dentro do Congresso. Nós temos que articular mais com o Congresso. Caso contrário, se nós não formos ouvidos, a ciência não avançará. Lobby. Quem faz lobby? O bom lobby. Eu estou falando de bom lobby. Eu lembro que quando a gente estava passando o projeto de lei que protege os animais na pesquisa científica, o Walter lembra, ele era presidente da FESB. Eu fui no Congresso Nacional e em 2 anos nós passamos o projeto de lei. Em tempo recorde, Walter, você lembra disso? Com bom lobby. Ninguém é contra a ciência. A não ser se for maluco, né? Mas existe. Então, eu acho que eu permeei praticamente todas as interlocuções, e só falando mais uma coisa para o professor Barcinski, que nós temos as pesquisas, mas nós temos que organizar. Em biotecnologia, nós temos muita pesquisa em biotecnologia, mas se a gente juntar todo mundo, como a gente está fazendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, todos os pesquisadores, a indústria, todos os interlocutores, para discutir os resultados em biotecnologia e a indústria ouvir o que está acontecendo, a gente faz a interlocução. A Embrapi fez isso, está conseguindo fazer isso, fazendo a interlocução das empresas com o setor acadêmico.
Em 4 anos, passou de 10 unidades em Embrapi, que resolve o problema da indústria, do setor privado, para 500 unidades em Embrapi. É um programa de sucesso, que faz a interlocução da ciência com o setor privado, produtivo. Nós estamos fazendo com os oceanos a mesma coisa. Eu criei um fórum há 2 dias, quer dizer, o mês passado, que se resultou em Salvador. Eu estava lá anteontem, com todos os pesquisadores que fazem pesquisa oceanográfica. Mineração, a Marinha do Brasil estava lá, vários pesquisadores debatendo para fazer um documento para a criação. É claro que eu já sei que o meu objetivo. Meu objetivo é criar no Ministério da Ciência e Tecnologia o Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas, que vai ter um impacto importante de interação com o mundo e de exploração sustentável dos nossos oceanos, com mineração, exploração de óleo e gás, da biodiversidade. Tem algas fantásticas que tem produtos que tem tratamento para câncer, que estão sendo feitos pesquisa em vários lugares do país. Então, a gente tem que trazer. Eu ouvi poucos, que no dia seguinte eu tive que sair, os pesquisadores, infelizmente, mas saiu um resultado. Então, a gente tem que colocar todo mundo junto e ter o objetivo, e objetivar as competências nacionais para, sim, ter a pesquisa, colocarmos juntos e trazer a solução com produtos inovadores para que a gente possa progredir. Obrigado, Marcelo. Eu acho que nós não podemos perder o calor do momento, nem mesmo o debate que foi realizado hoje com tanta maestria por todos. Então, assim, eu convoco o acadêmico Temporão, o acadêmico Gerson Lima e o acadêmico Marcelo Morales para fazerem o primeiro esboço do documento que nós temos que realizar. E assim que vocês tiverem, o mais breve possível esse documento, passar aos demais apresentadores de hoje que debateram, o acadêmico Raul Kutait, Paulo Bus, acadêmico Medina e ao acadêmico Murat também, que apresentaria hoje e que não pôde vir. E tendo essa versão final de vocês, nós vamos passar ao presidente e aí ele passará aos demais acadêmicos para uma avaliação e uma aprovação final, para não perder o tempo e o momento. Quero parabenizar a todos os acadêmicos que hoje participaram, em especial Marcelo Morales, por essa apresentação final. Agradecer a presença de todos, isso foi muito animador, um número grande de acadêmicos aqui hoje, e agradecer a presença dos convidados que ficaram até o final e encerrar a sessão de hoje. Obrigado.